Você já ouviu falar na teoria do desvio produtivo? Possivelmente não. Porém, você já perdeu tempo tentando resolver um problema de prestação de serviços, num serviço de telefonia, na troca de um produto, às vezes na fila de um banco, não é verdade? E a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Eu vou trazer decisões do tribunal, vou trazer a lei e eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui na descrição link para você poder assistir vídeos relacionados com assuntos que eu vou trazer hoje nesse. Então, para não ficar repetitivo, eu vou colocar na descrição link, vou colocar nos cards aqui também do canal. E aí, ou você clica, ou vai aparecer aqui ou aqui, né, desse lado, e também na descrição, tá bom? Outra coisa. Eu vou deixar o link do WhatsApp do Na Lei. Então, se você, Patrícia, eu não entendi o que você falou, tá acontecendo comigo, você pode clicar aqui na descrição, tem o link do WhatsApp do Na Lei, beleza? Bom, outra coisa, antes que eu me esqueça, gente. Segunda e sexta tem live aqui no canal às 20 horas, horário de Brasília. E as lives ficam salvas na aba ao vivo, beleza? Vamos então ler? Vamos. Deixa eu compartilhar com vocês uma tela aqui que eu achei bem legal. Deixa eu só clicar aqui, gente. O pessoal que já segue no canal já tem que ter uma certa paciência, que você vai falar, pô, agora é a hora que ela vai começar a diminuir a imagem. Gente, eu diminuo minha imagem, tá? Pra gente poder ler o que eu separei pra vocês. Quem segue o canal já tá acostumado com isso. Bora lá. Gente, eu queria ler aqui esse parágrafo que tá grifado. Deixa eu até aumentar. É do site do Superior Tribunal de Justiça, tá? Eu achei bem legal um conceito aqui de desvio produtivo, ó. Site do Superior Tribunal de Justiça. A matéria é de junho de 2022, não é muito nova, porém eu achei interessante estar compartilhando com vocês, tá? Cadê? Aqui, ó. É isso aqui. Vamos lá. Precursor do estudo do tema no Brasil, o jurista Marcos de Sauni descreve no artigo, abre aspas, teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor. Um panorama. É um livro escrito pelo jurista Marcos de Sauni, em que ele traz essa ideia, né, do que é o desvio produtivo, e ele conceitua como: desvio produtivo é o evento danoso que se consuma quando o consumidor, sentindo-se prejudicado em razão da falha em produto ou serviço, gasta o seu tempo de vida, um tipo de recurso produtivo, e se desvia de suas atividades cotidianas para resolver determinado problema. Então, é a teoria do desvio produtivo. Quantas vezes a gente pega... Gente, sem brincadeira, tá? Sem brincadeira. Às vezes você precisa resolver um problema de telefonia, sabe? Enfim, uma cobrança indevida e você fica ali, ó, sabe? No telefone, às vezes não consegue resolver. Aí fala para você clicar no WhatsApp, aí é uma inteligência artificial que te atende, né? Uma IA. E aí você não consegue nem resolver. Então, assim, é frustrante, angustiante e te deixa, assim, pé da vida, não é verdade? Então, é a teoria do desvio produtivo, né? Você não ouviu esse nome, mas eu quero trazer, apesar do canal ser sem juridiquês, na lei, é importante a gente falar o nome do termo jurídico e explicar para vocês o que significa, tá bom?
Feita essa consideração, vamos às decisões, tá? Pra gente não perder mais tempo. Apesar que a gente não perde, né, gente? Aqui no canal é investimento. Bom, vamos lá. Como que funciona? Eu gosto de trabalhar com Jus Brasil, tá? Jus com S. O Jus Brasil, ele é um site na internet, você pode colocar no Google, e quando você entra na página do Jus Brasil, você pode fazer busca de jurisprudência. O que é jurisprudência? São decisões de juízes do tribunal, tá? Isso é uma jurisprudência. E eu gosto de trazer também essas decisões, essa jurisprudência de vários tribunais do país, até porque eu sei que o pessoal que segue aqui o Na Lei tem muita gente de vários locais, tá? Então, a primeira que a gente vai trazer é do TJRJ, que é Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É uma apelação é o nome de um recurso. Essa decisão que eu vou ler é chamada de acórdão. Então, a decisão dada no tribunal é chamada de acórdão. É uma decisão não tão recente, faz mais de um ano, aí ela é de fevereiro de 2024, tá? Mas eu achei legal a gente trazê-la. Vamos lá. Apelação civil, relação de consumo. A ação de obrigação de fazer combinada com, esse C/C é combinada com danos morais, sentença de parcial procedência. O que é uma sentença, gente? Sentença é uma decisão do juiz e é parcial procedência porque a parte, ela não ganhou tudo que ela pediu. Ela ganhou uma parte, parcialmente ela ganhou. Então, por isso que é uma sentença de parcial procedência, beleza? Apelo da autora pretendendo a fixação de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa, tá? É importante trazer para vocês a responsabilidade objetiva independe de culpa. Você não precisa provar a culpa da empresa, enfim, tá? Da parte contrária aí do réu. Inteligência do artigo 14 do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Já eu mostro para vocês. Idosa, aplicação da teoria do desvio produtivo, que eu já expliquei para vocês o que é, tá? Dano moral configurado, fixação em R$5.000, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, é razoável, é proporcional a fixação deste valor de acordo com o que foi exposto e provado, né, no processo. Gente, quando eu falo de provado, você tem que comprovar que houve ali realmente essa teoria do desvio produtivo, que houve um dano, que houve desvio seu, que houve uma perca de tempo, você tem que provar tudo isso, tá? Não é só falar, tá bom? Eu até vou deixar aqui com vocês deixa eu só anotar, gente, minha cabeça. Eu quero compartilhar um vídeo sobre essa questão de produção de provas. Gente, eu insisto muito nisso. Porque, assim, muita gente perde processo por não fazer prova, né? Às vezes acha que vai entrar com a ação e o juiz tem obrigação de condenar a parte contrária só com base no que você alegou. Não é assim que funciona, tá? Bom, essa decisão TJ do Rio, deixa eu ver só aqui, ó, os fatos. O caso trata de uma ação de obrigação de fazer indenizatória em que a autora, uma idosa, alegou descontos indevidos em sua conta corrente por serviços não contratados. Outra coisa, eu vou compartilhar aqui na descrição também com vocês o vídeo que eu fiz sobre a questão do Pix. Gente, por favor, assim, é sério, assistam aquele vídeo. É sério mesmo. Porque o que estão dizendo pra gente que não tem como cancelar a transferência é mentira. Pelo amor de Deus, gente, isso não é a verdade, tá? Assistam o vídeo, eu tô provando e tô explicando, beleza? Então aqui foi, ó, eu falei do Pix porque eu lembrei, né, do que eu mostrei lá no vídeo anterior. Descontos indevidos, enfim, a sentença reconheceu a falha na prestação de serviços, mas não concedeu os danos morais. Olha só,
Então, o juiz, ele entendeu que houve uma falha do banco, mas ele não condenou em danos morais, né, pela teoria do desvio produtivo. E aí a autora, essa idosa, entrou com um recurso chamado apelação, levou o processo para o Tribunal de Justiça, e lá no Tribunal de Justiça entendeu-se que houve sim a questão da teoria do desvio produtivo e, portanto, é devido um dano moral. O dano moral restou configurado. Por isso que consta provimento do recurso, ou seja, ganhou o recurso, beleza? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês antes de ir para as outras decisões. Eu vou pedir, se você puder, coloca a lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC que a gente chama, tá? Então, eu até sugiro para você anotar os artigos, tudo bonitinho que eu tô dizendo, e depois aí você procura com mais calma, beleza? Na hora que você abrir essa lei, o que você vai fazer? Você vai no artigo 14, tá? Até deixei aqui separado o artigo 14. No artigo 14, tá falando que o fornecedor de serviço, quem que é o fornecedor? Gente, é a pessoa que te presta um serviço, é a pessoa que te vende um produto, tá? O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. Então, você não tem que provar que a culpa é dele pela má prestação de serviço, entendeu? Então, ele responde independentemente da essência de culpa pela reparação dos danos. Aí eu vou terminar de ler aqui, ó. Dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido, enfim, tá? É legal, se vocês puderem, gente, o Código de Defesa do Consumidor é a Bíblia, entre aspas, do consumidor, tá? Então, todos nós somos consumidores, seja de produto, seja de serviço. Então, eu oriento você a você ler o Código de Defesa do Consumidor, para você saber o que está sendo dito ali, o que a lei diz, tá? E para você também poder se proteger e, inclusive, argumentar, tá? Então, diante de você, às vezes, vai até o local, tenta falar, olha, isso está errado, a pessoa vem com argumento, fala para você. Então, se você tem uma base legal, você consegue contra-argumentar, tá bom? Vamos voltar aqui às decisões. Então, esse é o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, beleza? Vamos lá. Olha, TJ São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. É um processo de Santos, tá? Direito do consumidor. Apelação civil. Vício oculto em produto. Gente, vício oculto, ou seja, oculto, escondido no produto. Então, não tem como, num primeiro momento, você perceber que existe ali um vício, porque ele é oculto, ok? Escondido. Dano moral. Pela perda do tempo útil. Teoria do desvio produtivo. Olha só. Porque assim, né, gente? Você perde tempo tentando resolver. E aí? Sabe? Quem que paga isso? Ninguém paga? Então tá tudo bem você perder tempo? Ineficácia do atendimento técnico. Quanto indenizatório, ou seja, o valor da indenização fixado em R$3.000. Parcial provimento, ou seja, ganhou em partes, tá? R$3.000 é pouco? Eu acho, gente. Eu honestamente acho, e assim, é complicado, né? Porque às vezes a empresa, a empresa que presta um péssimo serviço ou te vende um produto inadequado e defeituoso, o que ela pensa? Se a pessoa entrar com uma ação, quer dizer, a gente nem sabe se ela vai entrar. Se ela entrar,
tô de boa, né? O tribunal vai condenar em 3, 5, 2 mil reais, então tá tudo bem. Vale a pena correr o risco. Então, assim, se nós tivéssemos realmente uma cultura de condenar a empresa num valor alto de danos morais, talvez nós tivéssemos mais produtos de qualidade e prestação de serviço mais de qualidade no mercado. É evidente que também tem que se analisar quem está prestando o serviço, quem é a empresa. Porque tem que ter a questão da razoabilidade e proporcionalidade. Não sei se é o caso aqui, mas dependendo do porte da empresa, você também tem que analisar a questão de valores que você vai fixar, tá bom? Vamos lá. Caso em exame. Apelação civil contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial decorrente de vício oculto em televisor, em que o consumidor apelante, após diversas tentativas de resolução com atendimento técnico da empresa, não obteve solução eficaz para o defeito do produto. Então, o consumidor, ele é o apelante, ou seja, ele entrou com recurso de apelação, tá? Tá dizendo claramente aqui, ele comprou um televisor, veio com vício oculto, ele tentou resolver várias vezes de forma administrativa e não conseguiu. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento de indenização por dano moral em razão do desvio produtivo e perda do tempo útil do consumidor. Que é o que eu acabei de falar. Razões de decidir nos termos do CDC, ou seja, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa fornecedora pelo vício oculto em produto impõe a obrigação de fornecer uma assistência técnica célere e eficaz, o que não se verificou no caso, restando configurada a ineficácia do serviço prestado. Porque assim, gente, às vezes você compra um produto, e eu lembro até uma situação de uma amiga que comprou uma máquina de costura. E a pessoa, a empresa, fica te fazendo de idiota, de trouxa. Ah, leva lá na assistência. Aí você leva, que nem um idiota. Chega lá, fica um tempo. Não resolve. Ah, 30 dias, 60 dias. Gente, se você trabalha com aquilo, como que faz? Como é que faz? Então você fica que nem besta, que nem trouxa, perdendo seu tempo. Vai, volta, vai, volta. E não resolve, né? O dano moral, vamos aqui, ó, número 4. O dano moral decorre do desgaste e da perda do tempo útil sofridos pelo consumidor, caracterizando desvio produtivo e transtorno, além de um mero aborrecimento, conforme jurisprudência deste tribunal. Não é mero aborrecimento, é transtorno. 5. Tendo em vista o poder econômico da empresa e o caráter pedagógico da condenação, né? Vamos tentar educar essa empresa. Fixa-se a indenização por dano moral em 3 mil reais, valor adequado para compensação e para desestímulo de condutas semelhantes. Será que vai desestimular? Não sei, depende do porte da empresa. Se for uma empresa de pequeno porte, poxa, 3 mil reais é grana. Só que assim, se for uma empresa de grande porte, você acha que 3 mil reais vai fazer diferença? Sabe? Então, sim, enfim, né? Eu não sou juiz, não sou a juíza que decide aqui, tá? Então, aí termina de falar, vício oculto, enfim. Já falei o que eu queria falar dessa decisão. Vamos aqui, ó. Outra situação. TJ Minas Gerais, maio de 2024, né? Praticamente é quase um ano aí, tá? Defeito na prestação de serviço, teoria do desvio produtivo, manutenção dos danos morais, quantificação, método bifásico. A responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Isso, inclusive, a gente viu no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. O dano temporal é uma modalidade do dano moral entendido como a perda do tempo útil. Gente, eu fico apaixonada, eu fico encantada quando eu pego uma decisão dessa. Porque parece que, assim, o juiz, parece que ele tá no lugar da pessoa, sabe? Ele tá sentindo a dor que a pessoa sentiu. Ele tá sentindo a dor, né? Olha que lindo. Precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências para tentar resolver um problema que o fornecedor criou. Gente do céu. Que é do jeito que eu entendo. Eu entendo dessa forma. Quer dizer, eu tô perdendo meu tempo para resolver um problema seu? Entendeu? O mínimo é você me pagar um dano moral. O mínimo. Né? E aí, quem sabe o pessoal para com essa palhaçada de ficar prestando um serviço mal, vendendo um produto defeituoso, enfim. Deixa eu ver aqui, gente. TJ também do Rio de Janeiro, TJ da Bahia. Olha esse, gente. Esse foi legal, hein? Ó, Tribunal de Justiça da Bahia, outubro de 2024. Indenização pela aplicação da teoria do desvio produtivo. Possibilidade, configuração da teoria do desvio produtivo do consumidor. Sentença mantida, ou seja, manteve a decisão do juiz, ainda que por outro fundamento diferente do que o tribunal acha, mas manteve, porque condenou. Desvio produtivo, danos morais, ocorrência. Sentença reformada. Entendi aqui. Foi mantida ou foi reformada? Ah, não sei, gente. Vocês entenderam? Também não. Tem coisa que a gente às vezes não entende, né? Consupedâneo na teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, afigura-se legítima pretensão indenizatória por força do desgaste. Tempo, né, gente? Você se desgasta. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, dano moral reconhecido, dano moral manifesto, condenação em 10 mil reais, que não se mostra excessiva. Aqui sentou a mão, hein? 10 mil reais o tribunal condenou. Tá aí, gostei. Gostei dessa decisão TJ da Bahia, gente. Gostei. Aqui é uma outra decisão, gente, é mais do mesmo, tá? Ó, TJ de São Paulo é mais antiga, setembro de 2023. A gente tem aqui, ó, 5 mil reais, tá? De condenação. E esse caso aqui, ó, eu só não vou ler aqui, gente, porque assim, como eu disse, mais do mesmo, mas olha os fatos, que legal. O caso trata de uma ação de indenização por danos materiais e morais, onde o autor alega que suas passagens aéreas foram canceladas sem reembolso, resultando em prejuízos emocionais e financeiros. A parte requerida argumenta que o cancelamento, ou seja, o réu, né, a empresa aérea, provavelmente a empresa aérea, argumenta que o cancelamento ocorreu devido à pandemia e que ofereceu opções de reembolso, contestando a necessidade de intervenção judicial, ou seja, a gente consegue resolver, né? O autor, por sua vez, sustenta que teve que despender tempo e esforço para resolver a situação, caracterizando a falha na prestação de serviços e invocando a teoria do desvio produtivo do consumidor. Gente, deixa eu voltar aqui para mim. Você sabe o que eu penso sobre isso? É assim, você paga, né? Então você compra ali as passagens aéreas e aí é como se você estivesse pedindo um favor, né? Por favor, empresa, me reembolsa o valor da passagem. Você tem que pedir, pelo amor de Deus. Assim, você pagou, sabe? Tipo, você pagou pelas passagens. E aí você tem todo um desgaste, você liga para um, liga para outro, fala com um, fala com outro.
Para que isso? O reembolso seu é um direito seu como consumidor, né? Por isso que, para a gente finalizar, eu sempre falo, guardem provas. Então, se ligou, os dias que você ligou, o horário que ligou, o nome da pessoa com que você falou, se teve e-mail, se teve conversa no WhatsApp, você tem que guardar a prova. Porque se você não guarda a prova, que houve ali um desgaste seu de tempo, né? Não adianta você falar, ai, olha, eu perdi tempo. Entendeu? Não adianta. Por que que não adianta? Porque a empresa vai vir e vai falar que foi um mero aborrecimento. E se você não tem todas as informações necessárias para você colocar ali e provar, não, filha, não foi um mero aborrecimento. Vocês não têm noção do que vocês fizeram. Então, se você não demonstra isso para o juiz, como que o juiz vai condenar? Né? Às vezes até o juiz tem vontade de condenar, mas ele olha e fala, como que eu vou fazer isso? Entende? Aí foge, né? Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Não, se gostou, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, pra gente levar essas informações para as pessoas, o conhecimento da área jurídica. Esse trabalho que eu tô desenvolvendo, eu desenvolvo com muito amor, muito carinho aqui no canal. Então, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas também participam, né? Curte, compartilha, deixa os comentários. Eu vejo que realmente o pessoal tá gostando. E outra coisa, se você puder, também coloca sugestão, tá? Se não se sentir confortável de colocar nos comentários, clica no link aqui do WhatsApp do canal Na Lei. Pode enviar uma sugestão de tema que eu abordo aqui com vocês, tá bom? Gente, super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!